Bom, entre uma pausa e outra aqui de atendimento, eu vou gravar um vídeo e é um assunto que é até que, não diria, ele é constante em todos os tipos de atendimento, mas ele é também um assunto que tem tido muita recorrência, né? Que é a autoestima. Por que ele é constante em todo tipo de atendimento? Pelo fato de que todos nós tentamos e procuramos estabilizar a nossa autoestima. Esse talvez seja o grande processo que a gente vai tentar desenvolver, não só em consultório, mas também ao longo da vida, né? E autoestima, ela não tem nada a ver com personalidade, né? A personalidade, ela tem algumas teorias por trás, tem várias teorias de personalidade, então conforme a teoria, por exemplo, Jung tem a teoria da personalidade, de introversão, extroversão, sensação e pensamento, se não me engano. Tem a teoria da personalidade do Enneagrama, que é uma ferramenta interessante também. Tem os 4 temperamentos, que falam sobre a personalidade humana também. Enfim, eu tenho várias... Nós somos constituídos de uma personalidade, cada estudo vai dar um tipo, uma característica da personalidade, mas essa personalidade ela tem um ego, essa personalidade ela tem uma autoestima, então o ego ele se veste, vamos dizer assim, dessa personalidade. E esse ego ele precisa ser equilibrado independente da persona que a gente estabelece, da personalidade que a gente tem, né? A estabilização desse ego se dá pela palavra autoestima. E autoestima, se a gente for caracterizar, né, a palavra autoestima, é uma maneira da gente colocar emocionalmente como a gente se gosta, como que eu estabeleço a minha autoimagem, né, como que eu desenvolvo amor por mim mesmo nas relações com a vida. A autoestima é a principal expressão emocional do nosso ser, né? Ela que vai definir o que é agradável naquilo que a gente percebe através do que eu sempre coloco aqui, dos 5 sentidos, que é a visão, audição, tato, olfato e paladar. Né? Então esses 5 sentidos, eu vou caminhando a vida através desses 5 sentidos, eu vou sentindo o mundo através desses 5 sentidos, né? E aí eu vou recebendo estímulos externos através desses 5 sentidos. E aí, quando eu recebo esses estímulos, como é que está o meu ego, né? Como é que está a minha estima, como é que está a minha autoestima? Ela pode se mobilizar para cima ou para baixo, ela pode ficar equilibrada. Então quanto mais fortalecido eu estou em relação ao meu ego, quanto mais eu tenho uma autoestima, quanto mais eu tenho um amor por mim mesmo, menos as coisas externas vão me desestabilizar no sentido de eu ter que, às vezes, ter uma autoestima no sentido de ser prepotente, arrogante, presunçoso, ou ter uma baixa estima no sentido de ter complexo de inferioridade, ou não me achar bom o suficiente, enfim, né? Então, é isso que acontece. Então a gente vai tratar dessa desestabilização e como a gente melhorar, fortalecer o nosso ego, né? Porque a autoestima, ela estabelece sempre o nosso nível, como eu disse, de satisfação ou de insatisfação perante, né? Perante as necessidades que a gente tem, perante aquilo que eu vou falar assim, eu gostei, como eu falei, gostei, não gostei, tô feliz ou não tô feliz, né? Isso eu gosto, isso eu não gosto, enfim. É sempre isso que a gente vai trabalhar aqui. Esse é o intuito desse vídeo de hoje. Então, toda vez que eu sentir uma necessidade fisiológica de segurança, porque a gente tem que entender o seguinte, Maslow já falava que a gente tem 5 necessidades básicas do ser humano. E eu sempre coloco aqui, eu sempre gosto de trabalhar sempre nas 2 mais básicas, que é a fisiológica. Fisiológica é fazer xixi, cocô, sexo, aquecimento, né? Essa é a necessidade minha fisiológica, então eu vou, ao meu extremo, eu vou comer um outro ser humano, eu vou exercitar o meu canibalismo, a minha parte mais primitiva, e inclusive tem até um vídeo, eu sempre esqueço o nome, um filme, eu sempre esqueço o nome desse filme, mas é de um grupo de futebol americano, de rugby, que eles caíram nos Andes, o avião deles caíram nos Andes, e essa história é real.
E aí demorou muito tempo para eles serem achados, né, para serem resgatados. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a guardar aquelas pessoas que estavam mortas e depois se alimentar daquelas pessoas como forma de sobrevivência. Então a gente começa a perceber que a necessidade mais básica, quando eu estou no meu maior extremo para atingir, para satisfazer a minha necessidade fisiológica, eu sou capaz de qualquer coisa. Eu sou capaz até de exercer o canibalismo. Né? Então essa é a estrutura mais básica. A segunda estrutura, e a gente também percebe a estrutura fisiológica em crianças, né? Criança principalmente recém-nascido, porque eu vou chorar sempre porque eu não estou sendo alimentado a princípio, né? Eu vou chorar por alimento, então por favor me estabeleça aqui a minha homeostase, o meu equilíbrio, porque eu preciso de comida, né? Então falando da fisiológica, a segunda parte a segunda etapa, né, é a nossa segurança de reconhecimento, né, de lazer, né, a segurança, vamos dizer, afetiva, a segurança que eu coloco em coisas, né, e essa segurança, ela pretende, a gente pressupõe que ela vai ser suprida pela atitude de uma outra pessoa, por algo que eu obtive materialmente, né, e aí eu começo a estabelecer esses vínculos, né? Começo a estabelecer essas duas bases. Eu vou sempre me jogar nessas duas bases, né? Então, quando eu tenho essas escolhas e essas escolhas elas são me atendidas, a minha autoestima ela tá aí equilibrada. Então, só vou perder a autoestima a partir do momento que eu não receber de volta aquilo que eu gostaria de ter recebido. Começa a compreender que a gente sempre vai ficar nessas duas bases, fisiológica e de reconhecimento e segurança, porque é onde a gente foi ensinado, é onde a gente foi suprido ali quando criança, né? E o que me desestabiliza é o não atendimento dessas duas necessidades. Isso a gente está falando de um nível de consciência um pouco mais baixo. A gente vai chegar a como desenvolver esse nível de consciência para estabilizar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O meu auto-amor, ele não pode estar ameaçado, ele não pode ficar constrangido, ele não pode ser o motivo da minha felicidade, o motivo do meu amor próprio, a minha segurança fisiológica e minha segurança de reconhecimento, né? Grandes avatares que a gente sempre vê por aí, passaram por aí, que eu sempre cito, por exemplo, Buda, Madre Teresa, Gandhi, Nelson Mandela, que foi uma grande característica, me fugiu a palavra aqui, não é celebridade, mas foi um grande avatar por aí, Jesus Cristo também. Essas pessoas se abdicavam às vezes de ter as suas coisas para dar para o próximo, né? Então não eram apegados, não tinham o conceito de posse, tinha muito mais o conceito de desprendimento. E nisso, como não era apegado ao reconhecimento, às coisas materiais, nada lhe abalava, nada lhe desabalava, né? Era tudo em prol do outro, né? Às vezes até tirava muito de si para dar para o outro. Então, a gente tem que estabelecer isso na nossa autoestima, né? Toda vez que, por alguma razão ou por alguma necessidade, eu não for atendido, isso provavelmente vai me produzir um nível emocional, um estado psicológico desagradável, desarmonizado, provisoriamente da minha autoestima, da sua autoestima, né? E o que vai acontecer? De uma forma instintiva, vai desencadear uma motivação de defesa. Então, vamos supor, o que eu quero dizer com isso? Eu cheguei e fiz um elogio para uma pessoa, ou eu fiz um trabalho excelente dentro do meu emprego. Eu fiz um puta de um trabalho legal, me despendi horas, ontem eu fui dormir, era meia-noite, me descabelei, acordei 4 da manhã porque eu precisava revisar um negócio, fui pro trabalho, peguei meu transporte, cheguei lá, fiz a apresentação e não fui reconhecido pelo meu chefe, porque depois, na parte da tarde, ele nem falou nada do meu trabalho, ele já me deu um esculacho porque eu esqueci de entregar ou esqueci de mandar um e-mail. Coisa simples, né? O que acontece? Ali eu fiquei ou esperando o reconhecimento e não fiquei muito contente com aquele feedback porque eu não mandei o e-mail. Então aquilo ali me desestabilizou. O que acontece? Ao mesmo tempo que aquilo me desestabiliza,
eu gero um negócio que me chama defesa. Uma defesa contra aquilo que eu percebi que era inadequado, que era constrangedor, que me era ameaçador. Então o que eu quis fazer? Eu falei, pra puta que pariu. Você já quer mandar a pessoa para aquele lugar. Porque te desestabilizou. Então sempre quando te desestabiliza, isso sempre vai gerar uma ameaça. Você sempre vai ter um movimento de defesa contra aquilo, né? Perceba sempre. E a defesa, ela pode ser de várias maneiras, né? A defesa, ela pode ser de você agredir, e a defesa pode ser de você se acovardar. Pode você de agir com posse, de agir com egoísmo, de agir com presunção, de agir com inferioridade. Porque quando eu não me sinto... E olha só como a gente se acovarda. Se acovardar também é uma defesa, né? Porque quando eu me acovardo, o que eu estou falando? Eu não sou bom o suficiente, meu complexo de inferioridade está ativo ali, e aí... O que eu fiz? Eu coloquei outra pessoa acima. Então eu só vou me acovardar perante aqueles que eu acho que é superior a mim. Perante eu acho que aqueles que têm maior poder do que eu, vamos dizer assim. Seja intelectualmente, seja fisicamente, seja... enfim. Né? Então o que a gente tem que fazer para mudar essa percepção de autoestima é nada mais, nada menos do que mudar o meu posicionamento perante a vida. E olhe lá. Porque eu sempre vou oscilar nessas duas hipóteses, né? Na hipótese predominantemente de uma consciência não virtuosa, né? Uma atitude mais egocêntrica. Então, eu vou estar sempre voltado a receber da vida para atender sempre os meus desejos centrais, porque eles estão ligados sempre às minhas necessidades fisiológicas, de segurança, de reconhecimento ou de lazer, por exemplo. Eu vou deixar de fazer alguma coisa, você acha? Deixar de ir na praia, para a piscina, sei lá, ou será que eu vou deixar de fazer o que seja lá, de ver meu Netflix para atender alguém, né? E aí é o que a gente chama de autoestima, né? de uma estima mais elevada, mais presunçosa. E a segunda hipótese é também quando a gente age momentaneamente com uma consciência predominantemente virtuosa. Dessa forma, quando eu ajo com essa consciência predominantemente virtuosa, eu vou estar agindo, e aí vem o equilíbrio, com uma atitude mais empática. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tenho uma atitude mais empática, eu vou estar sempre voltado para o nosso, buscando sempre atender as necessidades dos outros, pela minha autorrealização empática, porque é isso que acontece. Então, a gente já viu, e isso estabiliza a minha autoestima, né? O compreender do outro, eu não querer que o outro haja como eu gostaria que agisse. Então, como a gente já viu, o nosso estado de consciência não virtuosa, ele vai sempre predispor a gente a agir de uma maneira egocêntrica. E ela vai estar sempre fundamentada psicologicamente, às vezes num sentido de orgulho, né? Então, não vou pedir desculpa, ele que errou, quem ele pensa que ele é para fazer isso, né? Então a gente fica mais ofendidinho, então aí eu fico de mimimi, tá tudo dodói, tô sempre dodói, sempre se fere por algo, é extremamente sensível, né? Sempre fica, ai, por que fizeram isso, né? Um sentimento às vezes de vitimismo, de insensibilidade com a dor alheia. Então maltrato uma criança, o meu filho, ou maltrato meu liderado, né? É orgulhoso, não se humilda, não faz favor nenhum, não leva em consideração a disposição de ajudar os outros quando é solicitado para ajudar. Isso é muito comum entre pais e filhos, né? Esse negócio de tipo, os pais fazem tudo para os filhos de certa forma, no sentido de doação, porque não tem maior doação do que se acordar 3 da manhã para dar mamar para uma criança que está esgoelando, porque ela precisa ser alimentada, e você, depois de 1 hora, a criança volta a dormir, depois de 1 hora, você está pegando no sono, ela volta a chorar de novo, e a pessoa tem que chegar, a mãe ou o pai tem que chegar e acordar e trocar você, ou dar mamar para você, porque eles fizeram isso durante anos, e às vezes você fica com preguiça de pegar uma sacola do supermercado. Entende? Então, essa relação, né, de insensibilidade à dor alheia vai fazer com que você vai ficar sempre oscilante na sua autoestima, né? E essas atitudes, elas vão produzir atitudes de acomodação, de posse, de superioridade em relação ao outro, ou de inferioridade diante das dificuldades e restrições que vão ser impostas pelas relações. Porque
Quando eu digo de dificuldades, aí eu volto. Olha, presta bem atenção. Quanto mais empático eu for, quanto mais eu compreender o outro, mais eu vou me doar, então menos eu vou me desestabilizar. E isso é processo, entende? E que isso é processo, que isso a gente tem que dar passos devagar em relação a isso. Porque se eu começar a agir se eu começar a agir de maneira egocêntrica, provavelmente vou ter estabelecido um desejo central fixado na minha motivação. Em uma ou mais necessidades, mas é única e exclusivamente na minha, é centralizado na minha motivação. E aí, fazendo e percebendo e escolhendo prioritariamente aquilo que possa atender aos meus interesses. Porque é só para mim, das minhas necessidades. E aí, caso eu obtenha a satisfação pretendida, eu vou sentir um estado, de prazer imenso, de harmonia imensa, de felicidade imensa. Né? E eu vou ficar com aquela energia positiva. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me enganar. Porque eu acho que eu estou com uma autoestima boa. Porque eu acho que eu tenho uma autoestima extremamente saudável. Quer ver se você tem uma autoestima saudável? Quando alguém te desagrada, como é que você fica? Você fica de bico? Ou você consegue compreender a questão? Se na primeira frustração você já ficou de bico, tua autoestima é extremamente frágil. O teu auto-amor é extremamente frágil. Percebe? Se você receber de alguém algum estímulo que supre uma dessas suas necessidades de forma momentânea, você vai ter autoestima. Correto? Porque você obteve, vamos dar um exemplo aqui, você obteve a comida que você precisava. Porque você estava com fome, então você estava com muita fome, você obteve aquela comida e você estabeleceu, você ficou em homeostase. Beleza, agora eu tô alimentado aqui. Ou você recebeu um elogio, que nem eu falei do trabalho lá, vamos supor que o teu chefe tinha elogiado lá, agora tá bem, agora eu tô com o trabalho feito aqui. Então agora meu chefe aceitou a minha ideia. Putz, olha, me deram um abraço carinhoso, bacana, eu fiquei bem. Putz, me deram um momento de atenção, de cuidado, de lazer esperado, né? Então, quando eu sou atendido para isso, é lógico que eu vou ficar bem, é lógico que eu vou ficar prazeroso, mas veja se não é um momento ilusório, né? Veja se não é um momento onde você, só por ser atendido ali, você ficou bem, e se você for desestabilizado, você vai ficar mal. Então, nesse caso que eu citei, você vai ter sempre um aumento de satisfação em decorrência de uma harmonia interior, que é do seu estado de felicidade. Dessa forma, você vai achar que você está, né? Você vai achar que você está tendo uma autoestima boa, mas você vai ter uma ilusão de que só te supriram ou só te atenderam às suas pretensões, né? Isso você acha que você está sendo motivado por elas, né? No entanto, a gente tem que entender que a estimulação, né, quando não for atendida nas nossas necessidades, nos constrangendo, nos ameaçando, elas brutalmente, às vezes, vão reduzir a nossa energia interna da nossa autoestima. E aí vai vir a desarmonia, que eu falei. Dessa forma, isso vai contribuir porque o meu equilíbrio psicológico ele foi reduzido, porque a minha satisfação, a minha felicidade, consequentemente, o meu processo de defesa ele não foi atendido, e aí o meu processo de defesa ele vai ser produzido, né? Aí sim, produzindo um relacionamento bem mais superficial do que eu acho que eu tenho. Começa a compreender isso? Porque aquilo me contrariou, me motivando às vezes a agir instintivamente, como um réptil, como um animal, pelo que me desagradou, pelo que me desencadeou aquilo, reagiu contra aquilo que eu gostaria. Né? Percebe? Então, mecanismo de motivação humana, a gente tem que entender que ninguém motiva ninguém. A gente é apenas estimulado com conteúdo de estímulos externos através dos nossos 5 sentidos. E cada estímulo desagradável, ele vai poder ser absorvido de uma forma mais empática se eu desenvolver as minhas virtudes. Então, alguém me xingou.
Ou estou numa discussão com alguém. Se aquilo ali me desagradar e talvez eu não olhar, ser empático com aquela pessoa, de entender que ela está num momento ruim, de entender que às vezes ela está querendo se defender de alguma coisa, de que por mais que eu a ame, mas que ela não tá sendo justa às vezes comigo, se eu perceber que às vezes ali é só um momento e que é só, enfim, que ali é um ponto fora da curva, eu não vou precisar ficar discutindo, ficar argumentando, né? Eu apenas vou receber aquela informação de forma empática e o que eu vou fazer? Não vai me abalar. Eu vou produzir, pelo contrário, eu vou produzir uma motivação amorosa, no sentido de, às vezes, eu ficar em silêncio é minha amorosidade. Às vezes eu ficar em silêncio é o momento onde eu vou deixar aquela pessoa ser ela, e aí depois eu estabeleço uma conversa. Então, quanto mais empático eu sou, né, mais a minha autoestima fica equilibrada, porque eu compreendendo a atitude das outras pessoas, compreendendo a miséria das outras pessoas, e aqui eu gosto de uma palavra muito, muito interessante, que chama misericórdia, que é misericórdia, se a gente dividir, misericórdia é olhar a miséria com o coração, né? Então, quanto mais misericórdia eu tenho, mais empático eu vou ter, menos abalado eu vou ficar, mais autoestima eu vou estabelecer. Então, quanto mais egocêntrico eu for, mais instável vai ser minha autoestima, né? Porque as pessoas são como elas são. E a maioria dessas pessoas, elas não vão agir para te servir como for o príncipe da Pérsia ou a rainha do Egito. Não vai. Elas vão agir como elas têm que agir, como elas vão agir. Que as pessoas são como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Então daí a gente já pode chegar em dois princípios. A autoestima elevada é onde o nosso ego está sempre superestimado, né? Ou seja, ele conseguiu atender às suas necessidades, né? De forma fisiológica e de segurança de reconhecimento. Ou a gente tem outro ponto que é de autoestima baixa, ou baixa autoestima, que é onde o nosso ego está subestimado. Isso vai acontecer quando você se sentir constrangido, inferior, ferido, não tendo as suas necessidades atendidas. Então percebe que tanto quanto eu estou com o meu ego superestimado, que aí me leva à presunção, à prepotência, à arrogância, e quando o meu ego está subestimado, que me leva ao constrangimento, a me sentir inferior, ferido. Ambos esses estados, eles são estados ilusórios de autoestima. Porque eu estou achando que eu posso mais do que eu posso e estou agindo com presunção, e outra, aqui abaixo, eu não estou me dando o meu devido amor, o meu devido valor. Então ambos são estados ilusórios. A autoestima estável é quando você vai manifestar atitudes mais empáticas, como eu disse. É dar sempre sem esperar receber. É apenas doar-se. Você vai se doar com desprendimento, com compreensão e respeito sobre aquilo que te constrange. Então, uma autoestima estável, você vai interagir com a vida sem disfunções emocionais de expectativa, sem julgamento. E isso é consequência de uma energia muito mais harmonizada. Porque a gente tende sempre, é lógico, e isso, presta atenção nisso. É lógico que eu estou falando aqui, isso vai ser uma variável durante a vida. Porque é assim, a gente tem picos de autoestima muito alta e a gente tem picos de baixa estima muito alta. Só que tem gente que vive assim, nessa constante. O que a gente tem que fazer é isso aqui, Sabe? Quando a gente está lá no hospital, hora sobe, estabiliza. Hora desce, estabiliza. Hora sobe. Então, vai ter momentos onde eu vou agir com presunção e com orgulho. Vai ter momentos onde eu vou agir com inferioridade. Mas o que eu tenho que sair é rápido desses estados. Mas eu só vou conseguir sair desses estados através de uma única virtude. E talvez a mais importante, que é a humildade. A humildade é eu reconhecer a minha presunção
é a humildade de reconhecer que talvez eu não preciso ficar me colocando tanto para baixo assim. Né? Entender que esse é o processo da vida e que está tudo bem. Né? De novo, a autoestima alta ela vai te dar uma energia emocional positiva, mais dimensionada, mais eufórica, em função de algum estímulo agradável que atendeu suas necessidades fisiológicas, de segurança, de reconhecimento, de lazer. É falsa, é ilusória. Por exemplo, a constante vaidade estética. Isso aí a gente vê em academia sempre. A pessoa só falta se beijar no espelho. A constante prepotência, a constante presunção, o constante orgulho, a vaidade da perfeição. Então, todos esses sentimentos estão ligados a sentimentos de superioridade, que sempre vai te induzir a buscar o reconhecimento. Certo? A baixa estima, ela sempre vai produzir uma energia emocional mais restrita, mais negativa, menos dimensionada, mais constrangida em função de algum estímulo adverso, desagradável que você recebeu ali, que não atendeu sua necessidade. E aí você vai ficar magoado, você vai ficar frustrado, você vai ficar ressentido, você vai ficar tristinho, com mimimi, com insegurança, com inferioridade, você vai se sentir rejeitado, blá, 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 e aí coloca uma chupeta na sua boca e vai. Agora, para estabelecer uma autoestima estável, você vai possuir, quando você tiver uma autoestima estável, você vai ter uma energia emocional mais harmonizada, mais equilibrada, sem grandes expectativas de receber nada pela vida para te fazer feliz. Então lembre-se sempre disso, a autoestima estável estabelece a sua paz interior sempre. E quais são os sentimentos? Sentimentos de empatia, de compreensão, de paciência, de tolerância, de resignação, de doação de tempo, de recursos materiais, da sua afetividade, de respeito ao nível de consciência do outro. Certo? Então é isso a gente tem que procurar sempre. Eu estava vindo para cá e um primo meu falou assim, sabe que eu ouvi um negócio muito interessante, a gente conversa muito, ele falou assim, eu estava numa palestra e falou assim, Thiago, eu comecei a perceber que a nossa evolução, ela se dá por milímetros. Ela é milimétrica, a nossa evolução. Ela não é... Ela tem que ser constante, e ela é constante, pela força inerente da vida, porque a vida nos coloca em situações para a gente mudar. Então, quem não muda pelo amor, vamos dizer, vai mudar pela dor, mas a maioria muda pela dor. Né? Mas ela é sempre devagar, ela é sempre lenta. Então, não adianta sair daqui se cobrando que você vai ser melhor amanhã, porque você não vai ser melhor. No ponto que você quer, você vai ser melhor sim, mas não vai ser, amanhã eu vou ser um beato, não vai ser. Nem queira ser. Mas você, não, agora sou assistente de Cristo para assuntos especiais, vamos embora. Cristo, chame-me, por favor. Né? Não vai ser esse o ponto, não vai ser esse o fato que vai acontecer. A evolução, ela é contínua, gradual e lenta e não dá saltos. Certo? Não dá saltos. E nem tem que dar mesmo. E aí, você pode estar se perguntando assim, beleza, Thiago, quais são as influências, então, que dentro das relações, das interações com a vida, isso me influencia? E aí eu vou te falar uma coisa, não existe interação de você com as outras pessoas ou com o meio. Olha só o que eu vou te falar, não existe interação de você com as outras pessoas ou com o meio, sem que esse meio ou que essas pessoas estimule você ou você seja estimulado. E aí vai te produzir, vai ser estimulado sempre onde? Na tua autoestima. Então, de novo aqui, ó. Qual as influências que as interações que eu tenho com a vida vão me dar? A todo momento eu estou recebendo influências. Só que, de novo, quanto mais eu sofrer essas alterações, quanto mais eu me deixar levar por essas alterações externas, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pela cara feia do outro, pela fila do banco, pelo congestionamento, por isso, por aquilo, pela cara feia, porque deixaram a toalha em cima da cama molhada, porque não baixaram a tampa da privada, porque estão atrasados 5 minutos e falaram que ia chegar na hora, por uma série de coisas, porque não disse eu te amo, porque ela me deu a mensagem e não me respondeu na hora.
enfim. Quanto mais alteração tiver, mais alterada vai ficar a sua energia emocional, mais alterada vai ficar a sua autoestima. E sempre vai haver uma variação. Sempre vai estar numa variação de estado eufórico para um estado inseguro, ao invés de você estabelecer um estado de harmonia e de paz. Então, a todo momento, quanto mais fortalecido que é teu ego, menos influência você vai receber. E como que você fortalece teu ego? 1 milímetro por dia. Empaticamente. E aí a gente começa a entender também uma outra questão que de forma genética também a gente herda alguns traços que vão influenciar na nossa formação da personalidade, né? E como eu disse, essas influências, esses traços genéticos, eles não determinam, eles podem até predispor a desenvolver um estado, né, de autoestima mais elevado, uma presunção ou um complexo de inferioridade. Mas ele não determina quem você é. Ele não é uma regra geral para que você seja sempre influenciado, né? Não quer dizer que eu nasci assim, eu cresci assim e eu sou a Gabriela. Não é isso. Quer dizer que você tem uma predisposição às vezes aquilo ali, mas os teus movimentos de você se olhar, de você perceber a vida como ela é e não como você gostaria que ela fosse, com mais empatia, mais amorosidade, e aí sim as coisas vão se tornar um pouco mais tranquilas. Lógico que também tem influência pelo ambiente que a gente viveu. E a gente falou aqui de geneticamente porque alguns estudos já mostram, por exemplo, que a teoria das personalidades elas se muda, que nem eu disse aqui, do Enneagrama, do teste de personalidade de Jung, dos temperamentos. A gente já meio que nasce com esse filtro. Já nasce com esse filtro. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras são um pouco mais ogras, outras são um pouco mais totalmente espontâneas, e extrovertido, introvertido, enfim. Mas todo mundo tem esse desafio, todo mundo tem essa percepção, não tem nenhum melhor nem pior. A gente nasce com uma certa tendência, mas não é isso que vai fazer com que eu me determine, entendeu? Então, para melhorar a nossa autoestima, as influências de uma autoestima estável, para a gente produzir uma virtude de empatia, né? Então, as minhas conquistas, elas vão ter que ser sempre valorizadas, sempre tenho que olhar para as minhas conquistas, sempre tenho que olhar e as conquistas pequenas, porque a gente tende a olhar só para conquistas grandes. Não, poxa, se eu fui grosso ontem e hoje eu me percebi sendo grosso, eu falei, puxa, hoje eu me percebi, amanhã talvez eu não seja, mas depois eu vou cair de novo. Essas pequenas conquistas a gente tem que ficar prestando atenção, certo? Porque, de novo, uma autoestima estável vai estabelecer pra gente um estado natural de segurança, de autovalorização, sem eu ter que ficar toda hora oscilando, beleza? Presta atenção nesses atos, presta atenção em você, se ame no sentido até também de se cuidar, de dar vazão para você conseguir dizer não. Isso é muito clichê, mas vale aqui esses conselhos finais aqui, né? De você conseguir dizer não, para você não ter que agradar todo mundo, de você ter um tempo para você dentro do seu relacionamento, porque relacionamento também, cada um tem que ter o seu tempo. Enfim, mas presta atenção nessa autoestima, como você tem se amado, né? E aqui vale uma série de dicas, tem uma série de dicas, tem um monte de vídeo meu também falando sobre isso, sobre relacionamento, sobre trabalho, procura lá, beleza? Um beijo, a gente se vê, toda quarta-feira tem vídeo aqui no YouTube, no Instagram, enfim, todo dia tem lá no Instagram, então se liga que a gente sempre vai lançar um vídeo aqui toda quarta, beleza? Beijo, até a próxima.